Olá, estudantes do 9º ano do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Estamos juntos novamente hoje. Meu nome é Ana Paula Teixeira, sou professora de arte e hoje nós estudaremos o conteúdo da nossa aula de número 33, que é sobre aquarela, obras, técnicas e artistas. Vamos cumprimentar a nossa intérprete de Libras, que é a Lígia. Olá, Lígia, seja bem-vinda. E antes de começar a aula, eu preciso fazer um lembrete. Vocês precisam registrar a presença de vocês nessa aula no Classroom. Vocês entrarão no link com as instruções da atividade. Dentro dessas instruções terão outros links. No primeiro link você vai clicar, vai abrir um formulário. Você responde as perguntas desse formulário e clica em enviar. Pronto, sua resposta estará registrada. Vamos então fazer a revisão da aula passada para a gente relembrar o que nós estudamos e seguir com o conteúdo? Me acompanhem. Relembrando a aula de número 32. Nessa aula, nós entendemos o que são os desenhos de imaginação e os desenhos de observação, como são esses métodos de observar a realidade e, a partir dessa observação, registrar por meio de pinturas, por meio de imagens. Percebemos como diferentes artistas exploram essas formas de desenho com técnicas variadas em suas obras no decorrer de toda a história da arte. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre aquarela, obras, técnicas e artistas, e nós vamos observar momentos marcantes da história da aquarela. Vamos também conhecer algumas técnicas desse tipo de pigmento e conheceremos sobre alguns artistas e suas obras. Sobre a história da aquarela. Acredita-se que a origem da aquarela está relacionada à origem do próprio papel, que é justamente lá no século II depois de Cristo. No Egito Antigo, tinham pinturas chamadas então de miniaturas, que foram pintadas com cores transparentes. Ou seja, já no Egito Antigo tem registros de pinturas que o resultado do pigmento já é próximo do resultado que a gente conhece da aquarela hoje. Até o século IX, tanto na Grécia como em Bizâncio, tinham miniaturas pintadas com aquarela opaca, que mais tarde teve seu uso alternado com a transparente, até a Baixa Idade Média. Então, essas formas de pinturas não eram exatamente as aquarelas que nós conhecemos hoje, mas os resultados se aproximavam bastante. No Renascimento, vários artistas realizaram aguadas sobre desenhos, que hoje chamaríamos de desenhos aquarelados. Entre esses artistas, podemos destacar o inglês Paul Sandby. Em 1804, é organizada a primeira Sociedade de Aquarelistas e no ano seguinte realizou-se a primeira exposição especificamente de aquarelas. Na verdade, os artistas que trabalhavam com aquarelas tinham muita dificuldade em se inserir nas exposições que já aconteciam. Por isso, eles organizaram essa sociedade e, a partir dessa sociedade, organizaram exposições em que eles podiam levar suas obras para que o público pudesse apreciá-las. Uma figura bem importante nessa história é o Dr. Monro, que na verdade ele era médico e praticava a pintura com a aquarela como hobby. Ele treinou vários jovens, entre esses jovens, o William Turner, que explorou recursos da aquarela multiplicando-os. O que o William percebeu? Ele observou que se ele trabalhasse com tonalidades diferentes da aquarela, ele poderia ter resultados diferentes em suas obras. E esses resultados permitiriam, por exemplo, trabalhar variações de luz e sombra. E essas descobertas, essas percepções e esses exercícios que ele fez foram muito importantes para o desenvolvimento da pintura em aquarela. Sua pintura influenciou os impressionistas franceses, ou seja, até artistas que vieram depois perceberam o quanto a sua pintura contribuiu para o desenvolvimento da obra de arte. Turner concebe as aquarelas principalmente do ponto de vista estético, percebendo na arte algo paralelo, mas não idêntico à realidade. Ou seja, ele usa a aquarela justamente para tentar expressar o que ele percebe da realidade, mas de um modo que não vai ficar preso a uma representação igual. Ele vai ter
liberdade para trabalhar um pouco a sua forma de expressão também e as possibilidades que a aquarela oferece. Depois do êxito da pintura à aquarela na Inglaterra, essa se difundiu por toda a Europa e Estados Unidos da América e depois para vários outros países. No século XX, grandes artistas usaram essa técnica como um dos principais meios de expressão. E é interessante de se notar que a primeira pintura abstrata realizada por Kandinsky em 1910 foi uma aquarela. Então vejam que várias pesquisas feitas pelos artistas sobre a aquarela influenciaram muitos outros artistas que vieram depois, inclusive com linguagens diferentes da que era realizada no período em que aconteceram essas descobertas sobre o pigmento da aquarela. Vamos para o nosso primeiro quiz? Qual foi uma das principais contribuições de Turner? Lembra, eu citei algumas pessoas importantes, entre elas Turner, para a pintura com a aquarela. Primeira alternativa. Ele criou diferentes suportes para que a aquarela pudesse ser aplicada em outras superfícies. Lembrem-se o que é suporte, é o local onde a arte é aplicada e que ela fica registrada. Foi essa a contribuição que ele fez? Segunda alternativa, explorou recursos da aquarela, multiplicando as possibilidades de uso dos pigmentos. Pensem em alguns minutos e logo retornaremos.
Retornando, vamos conferir a resposta do nosso quiz de número 1. Vocês conseguiram lembrar, a partir do que eu expliquei, qual é a alternativa correta? Vamos conferir então. A alternativa correta é a segunda, que afirma justamente que Turner explorou recursos da aquarela, multiplicando as possibilidades de uso dos pigmentos. Vamos agora para o nosso quiz de número 2, que tinha muita informação na primeira parte da aula, então já vamos organizar essas informações para a gente continuar com o conteúdo. Qual artista ficou oficialmente conhecido como o primeiro a realizar uma pintura abstrata em aquarela? Lembram-se? Eu comentei que Turner influenciou outros artistas que vieram depois. Desses artistas que vieram depois, quem que ficou conhecido como o primeiro a fazer uma pintura abstrata em aquarela? Alternativa A, Paul Sandby. Alternativa B, Dr. Monroe. Alternativa C, William Turner. E alternativa D, Kandinsky. Pensem em alguns minutos e logo retornaremos.
Voltando com a resposta do nosso quiz de número 2, vamos ver qual é a correta? A alternativa correta é a letra D, Kandinsky. Vamos agora conhecer um pouco sobre as técnicas da aquarela. É importante destacar aqui que, dependendo do material sobre a aquarela que você for pesquisar, tem nomes diferentes sobre essas técnicas. Então, eu vou usar um tipo de nomenclatura, você pode encontrar nomenclaturas diferentes em outros lugares, mas o que é importante você saber? Que essas diferentes técnicas, elas vão variar de acordo com a forma que você acrescenta a água no momento de realizar a sua pintura. Então, independente da nomenclatura, o importante de se observar é isso, como que a água participa do processo na pintura da aquarela. É o que vai definir essas diferentes técnicas, tá? Primeira técnica, seco no seco. O que quer dizer essa técnica? Pincel seco com tinta aplicado sobre o papel também seco. E o que essa técnica permite de características para a imagem? Vocês podem aos poucos observar aquela imagem que está do lado direito de vocês. Primeira característica, essa técnica produz cores mais opacas. Então as cores não têm muito brilho, justamente porque tanto o papel como o pigmento estão secos. A ilustração pode ser mais detalhada. Se você observar na imagem, dá para a gente ver como se fosse aquelas nervuras que tem na folha com bastante detalhes. Essa possibilidade de fazer detalhes tão precisos, ela existe justamente porque os dois recursos, tanto o papel como o pincel, estão secos. E a ilustração, ela vai ser menos fluida também, ou seja, é como se os pozinhos tivessem sido colocados ali em cima. Não tem uma continuidade ligando totalmente. É feito um degradê com pigmento, mas parece que não é líquido esse pigmento. E terceiro item, desenhos bem definidos. Como você tem um controle maior do desenho, podendo fazer mais detalhes, esse desenho também vai ficar mais definido, que é o que eu comentei. Observe quantos detalhes da folha nós podemos observar com essa técnica. Vamos para a segunda técnica, então? Molhado no seco. O que seria essa técnica? O pincel carregado de água aplicado sobre o papel seco. E aí, do lado direito, vocês também têm uma imagem do resultado de como que fica usando essa técnica. E algumas características são: a tinta não se espalha, como o papel está seco, você passa o pincel molhado com a tinta no papel, no local que você passa, a tinta permanece. Contornos definidos. Com o papel seco também você pode definir melhor o contorno, que ele vai ser dito justamente pelo seu movimento com o pincel, e as cores intensas e transparentes. Com essa técnica você pode explorar tanto cores mais intensas como cores mais transparentes também. E aí você vai ver uma certa fluidez nas cores. Lembram-se que a primeira técnica era como se fossem pozinhos? Nessa técnica aqui você percebe uma fluidez na cor. Vamos para a segunda técnica? Seco no molhado. O pincel carregado de tinta, só que com pouca água, e o papel bem molhado. E aí do lado direito vocês também têm uma imagem que mostra o uso dessa técnica. Quais as características? A tinta se espalha pelo papel, o que acontece? A água presente no papel vai conduzir o pigmento também quando ele entrar em contato com esse papel molhado. Então, a tinta ela vai se espalhar com mais facilidade, produz manchas bem características, ou seja, em alguns locais, observem a imagem, em alguns locais permanecerão manchas com mais pigmentos, outros com menos. Pouco controle das formas. Por que pouco controle das formas? Você controla um pouco, só que a água presente no papel, como ela vai conduzir a tinta, pode acontecer que essas formas tomem caminhos, às vezes, que você não fez exatamente com o pincel, mas que o pigmento foi conduzido depois pela tinta pela água do próprio papel. Muita transparência. Observem lá que o pigmento ele se dilui um pouco mais e aí as cores também terão maior transparência.
Quarta técnica, molhado no molhado. Pincel bem molhado, aplicado sobre o papel também bem molhado. Então, nós vemos que os dois materiais principais que a gente usa, além do pigmento, né, estarão bem molhados. Do lado direito, uma imagem que também mostra o resultado. Quais são as características? A tinta se espalha pelo papel. Vocês viram que na técnica anterior ela se espalha um pouco. Aqui, como tanto o pincel como o papel estarão molhados, a água vai conduzir bastante o pigmento pelo papel, então ele vai se espalhar bastante. Pouco controle das formas, então aqui você praticamente não tem controle da forma, é mínimo. Por quê? Justamente porque tem água nos dois, tanto no pincel como no papel, e aí você, ao tocar o papel com esse pincel, a água vai criar formas que muitas vezes você não imaginou anteriormente. Muito utilizado para fundos pouco definidos. Então, é muito utilizado em pinturas que querem construir fundos que têm tonalidades suaves e que não têm imagens muito definidas. Conseguiram visualizar um pouco essas 4 técnicas? Vamos então para o nosso quiz de número 3. Vamos ver se a memória de vocês está boa e se conseguem lembrar tudo que nós vimos nos últimos slides. Relacione as duas colunas. Na primeira coluna, alternativa A, seco no seco. Alternativa B, molhado no seco. Alternativa C, seco no molhado. Alternativa D, molhado no molhado. Então, nós já vimos que se referem às técnicas que nós acabamos de estudar. Na segunda coluna, primeiro item, pincel carregado de água no papel seco. Segundo item, pincel bem molhado sobre o papel molhado. Terceiro item, pincel seco com tinta sobre o papel seco. Quarto item, pincel carregado de tinta com pouca água e o papel molhado. Tentem lembrar o que nós acabamos de ver, vocês terão um tempinho para pensar e logo retornaremos.
Vamos conferir as respostas do nosso quiz número 3, as respostas, na verdade, né? Nós temos 4 alternativas, então vamos observar. Confere com a que vocês colocaram no caderno. Então, da primeira coluna, o item A, que é seco no seco, ele corresponde exatamente ao terceiro item da segunda coluna, que é pincel seco com tinta sobre o papel seco. Segundo item da primeira coluna, molhado no seco, corresponde ao primeiro item da segunda coluna, que é pincel carregado de água no papel seco. Terceiro item da primeira coluna, seco no molhado, corresponde ao último item da segunda coluna, pincel carregado de tinta com pouca água e o papel molhado. O último item da primeira coluna, molhado no molhado, corresponde ao segundo item da segunda coluna, pincel bem molhado sobre papel molhado. Confere com o que vocês colocaram. Se errou algum, não tem problema, pode corrigir, depois você estuda novamente, aos poucos você memoriza. Vamos para o nosso quarto quiz? Agora vocês vão lembrar um pouco das imagens que nós vimos em cada uma dessas técnicas. Qual das imagens abaixo corresponde à técnica molhado no seco? Se quiserem, podem dar uma olhadinha na questão anterior, que fala justamente o que é essa técnica molhado no seco, e tentem identificar qual das imagens apresenta o resultado dessa técnica. Alguns minutinhos para vocês pensarem e logo retornaremos.
Vamos conferir a resposta do nosso quiz de número 4? Então me acompanhem. Qual das imagens abaixo corresponde à técnica molhado no seco? É a alternativa A, a alternativa correta. Lembram-se que a técnica molhado no seco, só o pincel está molhado com pigmento, o papel está seco, por isso é possível ter transparência na cor, ao mesmo tempo que se tem controle da forma, porque o papel está exatamente seco e não tem condução desse pigmento após o toque dele no papel. É o pincel que delimita essa forma. Vamos então estudar um pouco sobre um dos artistas que nós vimos, que é Paul Sandby. Ele nasceu em 1731 e morreu em 1809. Ele é inglês, como eu já tinha dito anteriormente. Esse é um quadro em que ele pintou a cidade de Rochester, que é uma cidade da Inglaterra. Esse quadro foi feito entre 1785 e 1795 e é uma aquarela sobre um papel. Observem como ele explora as diferentes tonalidades com poucas cores, como ele utiliza essas tonalidades e as variações delas para fazer o chão, as construções da cidade. Essa cidade, ela fica à margem de um rio e ela tem também um castelo bem marcante. Se vocês observarem, aqui, logo atrás das árvores, a gente consegue ver a muralha do castelo. Ele define também pessoas nessa imagem, tudo usando o pigmento da aquarela. Vamos então para a nossa segunda obra, né? Que é do William Turner, que a gente viu justamente que ele fez grandes pesquisas e percebeu muitas possibilidades da aquarela. E essa obra se chama Tribunal de Lens, que é da cidade de Avignon. Essa obra foi feita em 1789, também é uma aquarela sobre papel. Lembram-se que eu comentei que ele explorou bastante a variedade de tons possível com a aquarela? Então, observem, enquanto a gente percebe variedade grande dos tons, quanto ele explora luz e sombra nessa imagem, observe que a gente consegue perceber pontos mais iluminados, pontos menos iluminados. Se vocês observarem, por exemplo, na lateral aqui da imagem, você percebe um ponto mais iluminado e a projeção da sombra na parede. Tudo isso fez parte das técnicas que ele desenvolveu com a aquarela. Vamos então para o nosso exercício de número 1. E aí eu quero justamente que vocês digam, a imagem abaixo é uma arte figurativa ou abstrata? Vocês já estudaram sobre figurativo e abstrato, eu não vou dar dica dessa vez. Tentem lembrar o que é figurativo e abstrato. A qual tipo de obra essa imagem corresponde? Você vai identificar e vai explicar por que ela é figurativa ou por que ela é abstrata. Um tempo para vocês pensarem e logo retornaremos.
Retornando para o nosso exercício de número 1, vamos conferir a resposta. A imagem que apresentei anteriormente é uma arte figurativa ou abstrata? Explique. Trata-se de uma arte abstrata, porque as formas utilizadas não são as formas reais de elementos, ou seja, pessoas, animais, objetos, entre outros, do cotidiano. Ou seja, a obra que eu tinha mostrado é uma obra abstrata justamente porque as imagens não representam os elementos justamente como eles são no cotidiano. Representa uma outra percepção que o artista teve. Vamos rever um pouco a imagem? Ela é uma obra de Vassily Kandinsky. Vocês lembram que eu tinha comentado lá no início, quando eu falei da história da aquarela, eu comentei que teve um artista que trabalhou com obra abstrata, que a primeira obra abstrata em aquarela tinha sido desse artista, é justamente o Vassily Kandinsky. Ele é russo. E essa é aquela obra que eu citei lá naquele momento. É a primeira obra abstrata em aquarela. Observem como ele usa pincéis em tamanhos diferentes, ele usa quantidades diferentes de água em cada parte da obra. Você vê que em alguns pontos o pigmento está mais diluído, em outros pontos ele está mais concentrado. Você vê que em alguns lugares ele teve bastante controle da forma, tanto que tem traços bem finos. Em outros lugares ele já não tinha tanto controle da forma, e isso é influenciado por quê? Justamente pela quantidade de imagem que é usada. Vamos agora falar um pouco sobre o Marcos Beccari. Alguém de vocês já ouviu falar sobre ele? Ele é paulista, só que há muito tempo ele já vive aqui em Curitiba. Ele morou em São Paulo e começou a fazer desenhos quando ele ainda era adolescente, com 14 anos. Ele participava de feiras, que seria como feiras como aquelas que acontecem no Lago da Ordem, em Curitiba, como feiras livres que acontecem em outras cidades do estado. E aí nas feiras ele observava as pessoas e fazia desenhos dessas pessoas. Isso com 14 anos já. Depois disso ele veio para Curitiba, a graduação ele cursou aqui em Curitiba e o mestrado também foi feito aqui. Já o doutorado foi feito em São Paulo, depois ele retornou para Curitiba e hoje ele é professor na Universidade Federal do Paraná. Ele trabalha tanto com aquarela como com carvão, mas a preferência dele é pela aquarela. E aí, aqui na imagem eu coloquei do lado esquerdo a aquarela pronta, para vocês verem como fica a imagem, e do lado direito um GIF que mostra justamente os passos que ele faz até chegar nessa obra pronta. Se vocês observarem, quando iniciar novamente, agora, vejam que tem um esboço, ele acrescenta aos poucos pigmentos bem diluídos, depois ele usa tons um pouco mais escuros para destacar colorações, e tons mais fortes ainda são usados para realçar sombras, contornos, e logo em seguida ele faz a finalização da obra, acrescentando tanto tons mais claros em alguns lugares, como tons mais escuros. Podem observar novamente, caso queiram, o passo a passo, e é justamente assim que ele faz. Ele parte de um esboço inicial e vai acrescentando os tons com quantidades diferentes de água até alcançar a obra que vocês conseguem ver do lado esquerdo. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho dele, tem no Instagram várias obras e outros vídeos também. Então vamos relembrar o que nós aprendemos nessa aula? Nós conhecemos alguns momentos importantes da história da aquarela, estudamos algumas técnicas para criar trabalhos com esse tipo de pigmento e vimos como alguns artistas utilizaram a aquarela em suas obras. Na sequência vocês encontram as referências, caso queiram conhecer um pouco mais sobre algum dos assuntos que eu apresentei aqui. Então vamos nos despedir, chegou ao final da nossa aula, vamos nos despedir também da nossa intérprete de Libras. Tchau, tchau, muito obrigada e aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau!